Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Aqui mais uma vez é o professor Leandro e nós vamos dar continuidade aos conteúdos da disciplina Educação Física. Aí você me pergunta, Leandro, que conteúdo que nós vamos ver hoje? Moçada, hoje nós vamos olhar o conteúdo que se chama o uso dos jogos eletrônicos. Eita, Leandro, vamos falar de videogame? É exatamente isso, moçada. Só que nós vamos mostrar nessa aula aqui quais são os benefícios da utilização do videogame para a educação, para a aprendizagem. Aí você me diz, Leandro, e tem algum benefício? Claro que tem. E eu vou mostrar nessa aula para vocês. Agora, claro, assim como existem os benefícios, também existem os malefícios. E nessa aula nós vamos mostrar para vocês até onde vai os benefícios e aonde começa os malefícios, ok? Preste atenção aqui comigo. Você acha que a tecnologia tem efeito positivo ou negativo para a educação de crianças e adolescentes? Isso é uma pergunta que você pode fazer para você mesmo ou fazer com um amigo. O que você acha? Se você é meu aluno, você sabe que o professor Leandro responde a grande maioria das perguntas com uma palavra. Que palavra é essa, Leandro? Depende. Porque tudo depende. A gente não pode generalizar as coisas. Dizer que a coisa é 100% isso ou é 100% aquilo. Nós temos que analisar todos os fatores. Então o professor Leandro vai responder essa pergunta da mesma forma que ele responde a maioria das perguntas para vocês. Com depende. Porque a educação, ela pode sim utilizar de meios eletrônicos, de tecnologia. Mas ela não pode usar somente esse meio. Porque com a grande utilização desse meio, só utilizando esse meio, você pode acabar saindo da questão educacional e partindo para o vício. Agora isso nós vamos explicar mais na frente para vocês. Eu só quero que você entenda que a educação, ela pode ser utilizada com tecnologia. Não pode ser usado somente com tecnologia, porque existem outros artifícios que fazem você aprender as coisas, assim como a tecnologia. Conseguimos entender? Mas eu vou explicar nessa aula mais na frente para vocês tudo mais detalhadinho. Beleza? Preste atenção no próximo slide. Continuando a introdução. Essa é uma pergunta recorrente na área pedagógica, a pergunta que nós acabamos de fazer no slide passado. Porém, a resposta é bem simples. Atenção? Depende. Hoje existe uma série de estudos sobre os benefícios que o mundo digital pode oferecer. E um dos destaques vai para o uso de jogos eletrônicos na educação. Então, moçada, o uso da tecnologia na educação de crianças e adolescentes é favorável. Só que nós temos que ter bastante cuidado. Quando eu falo nós, eu falo de nós educadores. Temos que ter bastante cuidado na hora de utilizar essa tecnologia. Porque a tecnologia tem que ser visando o aprendizado de uma disciplina, o aprendizado de uma teoria, o aprendizado de alguma coisa. E não somente como um passatempo, como muita gente utiliza jogos eletrônicos e tecnologias. Beleza? Vamos continuar. Olha o que eu coloquei aqui para vocês. As vantagens para o aprendizado, no entanto, podem se transformar em problemas, dependendo da forma como a tecnologia é utilizada. Lembra o que eu falei ainda há pouco? Quando eu digo depende, eu digo que a tecnologia pode ser usada como aprendizado? Pode. Mas se você utilizar de forma errada, ela já passa a não valer mais como uma forma de aprendizado para uma criança ou uma adolescente. Então, moçada, eu coloquei nesse slide aqui para vocês, esse rapaz dessa foto, a gente pode perceber que ele realmente está obcecado por um jogo eletrônico, que é uma tecnologia. Nessa forma que ele está aqui, ele já não está aprendendo mais nada. O objetivo dele é apenas executar alguma coisa no jogo e a aprendizagem já passou, foi longe, já foi embora. Aqui já ficou apenas o vício. Então o que nós colocamos aqui para vocês é explicar para vocês que o educador ele tem que ter essa sensibilidade de saber até que ponto uma tecnologia vai ajudar na educação dos nossos alunos e quando ela começa a se transformar em um vício. Quando ela começa a deixar de ensinar alguma coisa para os alunos. Quer ver? Vamos reler agora, depois dessa explicação que eu coloquei aqui novamente. Parece que vai encaixar melhor na sua cabeça. Preste atenção.
As vantagens para a aprendizagem, no entanto, podem se transformar em problemas, dependendo da forma como a tecnologia é utilizada. Por exemplo, se você pega e utiliza essa tecnologia em excesso e em situações onde ela não se encaixa, ela pode deixar de ajudar e começa, na verdade, a prejudicar. Ok? Vamos lá, moçada. Olha uma pergunta que eu fiz para vocês nesse próximo slide. Por que usar jogos eletrônicos na educação? Nós estávamos falando de tecnologia. Agora nós vamos falar de jogos eletrônicos na educação, que é um tipo de tecnologia. Ok? Olha o que eu coloquei do lado para vocês. Os jogos eletrônicos são uma ferramenta importante na construção da escola do futuro. Eles podem desenvolver nas crianças e nos adolescentes habilidades variadas, como atenção, interação, memória, raciocínio lógico, planejamento, tomadas de decisão, seleção visual, entre outras. Então, moçada, nós colocamos aqui para vocês nesse slide, dizendo o que o videogame, o que o jogo eletrônico pode acrescentar na educação de uma criança e de um adolescente. Vocês perceberam o tanto de benefícios que eu coloquei aqui? Vou ler novamente para vocês. Habilidades variadas como atenção, interação, memória, raciocínio lógico, planejamento, tomadas de decisão, seleção visual, dentre várias outras. Então, todas essas habilidades nós conseguimos trabalhar com jogos eletrônicos. Claro, dependendo da forma como nós vamos utilizá-lo. Mas você percebe o quanto o jogo eletrônico ele vai se encaixar bem no nosso sistema educacional. Ele vai ser utilizado para melhorar todas essas habilidades do aluno. E o aluno, quando aprende brincando, aprende se divertindo, ele aprende mais rápido e mais fácil. Isso não é o professor Leandro que está dizendo. Isso é comprovado cientificamente. Beleza? Então, moçada, por que usar os jogos eletrônicos na educação? Nós podemos usar para aprimorar essas habilidades de uma forma diferente com os nossos alunos. De uma forma que faça ele aprender com mais facilidade e que fixe aquele conhecimento com maior facilidade. Beleza? Vamos aqui comigo. Claro, eu botei ainda há pouco o PlayStation, não podia deixar de botar o Xbox, já que eu tenho o Xbox, né? Vamos lá, moçada, olha o que eu botei aqui agora. Por que usar jogos eletrônicos na educação? A mesma pergunta de ainda há pouco. Vou ler para vocês e vou explicar. Alguns games são criados especificamente para a educação, desenvolvidos por programadores em parcerias com pedagogos, psicólogos e professores. Outros são de uso geral, mas com o direcionamento do professor podem trazer benefícios reais de conhecimento além da diversão. Moçada, ele está dizendo o seguinte, que existem dois tipos de jogos eletrônicos, de acordo com a explicação que ele botou aqui, ok? Ele está dizendo que existe um jogo geral, que é aquele jogo que a gente gosta de jogar. O professor Leandro adora jogar Assassin's Creed, inclusive eu até ganhei de presente da minha esposa hoje o novo Assassin's Creed. Nas férias eu vou me acabar. Obrigado, meu amor, pelo presente. Mas, moçada, além desses jogos que a gente gosta de jogar, existem jogos que foram feitos especificamente para a educação. Claro, foram feitos por programadores, por pedagogos e psicólogos. Então, aquele jogo em específico, ele é exatamente para trabalhar com a educação. Mas existem os jogos que nós jogamos, como o professor Leandro acabou de dizer, Assassin's Creed. Como você joga um Free Fire, como você joga um Call of Duty. São jogos que o objetivo não é educacional, mas com a ajuda do professor, ele pode usar esses jogos eletrônicos para fazer com que você aprenda alguma coisa. Porque tudo, moçada, na vida depende de um direcionamento. Você não pode, claro, jogar para se divertir, você pode. Mas eu posso pegar esse jogo que você está jogando, ou então outro professor pode pegar um jogo que você está jogando e te ensinar alguma coisa através daquele jogo. Isso, moçada, é utilizar o jogo eletrônico para educar uma criança ou um adolescente. Agora, claro, um jogo que foi feito
para educar o aluno, como nós falamos aqui em cima, que foi feito por psicólogo, pedagogo, programador, aí o trabalho dele é especificamente educar. Claro, vai divertir um pouco, a gente não vai poder, dependendo do jogo, ele vai até divertir bastante. Mas nós temos que entender que existem esses dois tipos de jogos. O jogo que foi feito para educação e o jogo que não foi feito para educação, foi feito para se divertir, por entretenimento. Contudo, com a ajuda de um profissional, de um professor, você vai poder utilizar aquele jogo para aprender alguma coisa. Beleza? Vamos lá, moçada! Olha o que eu coloquei aqui para vocês, preste atenção. Continuando, por que usar jogos eletrônicos na educação? Lembra que eu falei para vocês que existem dois jogos, não é? O jogo que foi feito para educar, junto com programadores, educadores, psicólogos, e existe o jogo que foi feito para apenas se divertir. Contudo, esse jogo que foi feito apenas para se divertir, ele pode te ensinar alguma coisa, dependendo da orientação do seu professor, da orientação de um profissional qualificado. Aí eu botei esses exemplos aqui para vocês, porque, moçada, aqui eu mando. Nessa área aqui, ó, isso aqui é minha praia. Por que eu estou dizendo isso? Moçada, porque o jogo Assassin's Creed eu já joguei todos. Lançou, eu jogo. Só espero baratear um pouco o preço, porque realmente é muito caro. Mas eu posso dizer para vocês, categoricamente, o que eu vou explicar aqui. Preste atenção. Os jogos eletrônicos podem ser utilizados na educação para alfabetizar crianças e também auxiliá-las na aprendizagem de matérias como história, matemática, inglês e etc. Podem ser utilizados nas mais diferentes classes, inclusive com alunos que possuem necessidades especiais, como autismo e transtorno de déficit de atenção, entre aspas, que é uma sigla, TDAH. O que quer dizer isso, Leandro? TDAH é uma sigla que remete a transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É uma pessoa que tem dificuldade de aprendizado, moçada. Isso acontece, isso não é uma doença, não. É um transtorno. Algumas pessoas têm dificuldade de aprender mais do que outros. Não quer dizer que ele não vai aprender, não. Quer dizer que ele vai forçar um pouquinho mais para aprender. Ele vai ter um pouco mais de dificuldade, mas ele vai aprender. Então, os jogos eletrônicos, moçada, eles podem ser utilizados também por essas pessoas com necessidades especiais, por exemplo, a pessoa que tem autismo, ou então a pessoa que tem TDAH, como nós já explicamos para vocês. Mas o jogo eletrônico ele pode ser utilizado para auxiliar em matérias como história, matemática, inglês e etc. Leandro, por que tu botou esses jogos aqui do lado? Moçada, porque esses jogos aqui do lado, além do professor Leandro já ter jogado todos, ele também tem muita coisa do conteúdo história, do conteúdo que você estuda na sua escola, o conteúdo história. Cada jogo desse aqui, que é de uma franquia famosa chamada Assassin's Creed, acontece em um momento da história ou então acontece em uma cidade específica. E a riqueza de detalhes dos gráficos e da localidade onde ele é realizado te passa muita coisa da disciplina história. Tu quer ver? Presta atenção. O primeiro jogo que nós vamos mostrar aqui é o Assassin's Creed Unity. Esse jogo eu coloquei aqui de lado. É um jogo de RPG de mundo aberto com temática na Revolução Francesa. Dependendo de que ano você esteja, você ou já ouviu falar na sua aula de história sobre a Revolução Francesa, ou você ainda não ouviu falar da Revolução Francesa. Mas uma coisa é certa, você vai ouvir. Moçada, esse jogo ele é situado na época da Revolução Francesa. Inclusive, existem várias personalidades dentro do jogo que existiram na vida real na Revolução Francesa. Isso que é bacana. Quando eu joguei esse jogo aqui, eu fiquei meio assim surpreso. Aí eu fui perguntar para um grande amigo meu, para o meu irmão, para o professor Lívio, meu irmão Sandro Ribeiro, o meu grande amigo Lívio Bruno, a minha cunhada Esmênia Miranda, que são professores de história. Eu fui perguntar para eles se realmente aquilo existiu na Revolução Francesa. E eles confirmaram que existiu. Então perceba, o jogo de videogame me ensinou sobre história, pô. Eu jogando o jogo e eu ia aprendendo um pouco mais sobre a Revolução Francesa.
Assim como esse de baixo aqui, moçada, que foi o logo em seguida do Assassin's Creed Unity. Não foi logo em seguida, mas foi o 2 depois. É o Assassin's Creed Origins, eu acho que é essa a pronúncia. Olha o que eu coloquei do lado. Jogo de RPG de mundo aberto com temática na cultura egípcia. Moçada, esse jogo aqui, ele acontece todo no Egito Antigo. Cara, é sensacional. Você consegue com seu personagem visitar as pirâmides do Egito, visitar a Esfinge, escalar uma pirâmide, e não é qualquer pirâmide, são todas as pirâmides que existem no Egito. Então perceba como esse jogo pode auxiliar você a entender sobre o Egito na disciplina de história. Então perceba como um jogo desse aqui foi feito para se divertir, ele não foi feito com motivo educacional, mas com o auxílio de um professor, ele pode lhe ajudar a aprender muita coisa, principalmente na disciplina de história. Vamos para o terceiro, que é o Assassin's Creed Odyssey, que foi o penúltimo lançado, já joguei todo. Esse aqui eu já joguei todos, tá, moçada? Olha o que eu coloquei do lado. Jogo de RPG de mundo aberto com temática na Grécia Antiga. Moçada, aqui, esse jogo aqui é impressionante. Ele conseguiu ser melhor do que todos os outros. Além de gráfico muito bonito, a realidade do jogo acontece na Grécia Antiga. Você vê cultura da Grécia, você vê mitologia grega. Cara, é sensacional esse jogo. Para ensinar você sobre a Grécia Antiga, esse jogo aqui é sensacional. Não tem para onde correr. Então perceba como alguns jogos, eu coloquei só 3 aqui, mas existem vários, ele não foi feito para te ensinar uma disciplina da escola, mas ele pode ser utilizado na hora de uma aula de história específica, dependendo de cada uma delas. Então perceba como o jogo de videogame ele pode te ajudar na educação, sim, mesmo ele não sendo um jogo direcionado para a educação, como nós falamos, feito por psicólogo, pedagogo e programadores. Mesmo sendo um jogo de pura diversão, basta saber direcioná-lo, ok? Vamos lá. Moçada, eu botei agora aqui para vocês uma imagem. Esse aqui é o videogame do professor Leandro, né? Tem gostado? Depois eu vou botar essa foto aqui para vocês, ó, do dia que eu recebi ele, que eu comprei. Ainda estão pagando, mas estão me divertindo bastante. Olha o que eu coloquei para vocês aqui. Teoria psicogenética e os games. Aí tu diz, Leandro, eu não sei nem para onde vai esse nome que tu botou aí. Psicogenética? O que é isso? Moçada, calma. Eu vou tentar explicar para vocês. Quando eu digo teoria psicogenética e os games, eu estou falando que é uma teoria que fala sobre psicologia e genética. Dividindo ao meio aqui, ó, psicologia, e genética, fala sobre genética. Eu vou tentar explicar para vocês mais ou menos o que é isso através do próximo slide. Quem vê, presta atenção comigo. A teoria psicogenética foi criada por Piaget e diz, em resumo, que o ser humano constrói o conhecimento de forma dinâmica, na interação com o meio. Assim, para esse modelo, as experiências pelas quais passamos ajudam a resolver novos problemas no futuro. Leandro, tu falou e eu não entendi nada. Moçada, calma, vou tentar explicar para vocês. Moçada, esse Piaget foi ele quem inventou a teoria psicogenética da educação. Ele diz o seguinte, ele diz que é bem mais fácil você aprender quando você vivencia aquilo que você está estudando. Por exemplo, se você vai aprender sobre, cara, moçada, um exemplo é hipotético. Se você vai estudar sobre o Egito Antigo, se você simplesmente está assistindo uma aula no quadro, copiando e lendo aquilo, você vai aprender? Claro que vai. Você vai esquecer mais na frente? Depende. Agora, se você vai estudar sobre o Egito Antigo e você viaja para o Egito, você vai estudar sobre pirâmide, você vai nas pirâmides do Egito, você olha tudo aquilo, você vive aquilo como experiência para você. Quando você sair de lá, você vai ter aprendido? Vai. Você vai esquecer? Eu creio que não.
Por quê? Porque você aprendeu aquilo vivendo aquilo, vivenciando aquilo, e não simplesmente imaginando, escrevendo num caderno e estudando depois para uma prova. Então, na teoria psicogenética de Piaget, ele diz que você aprende as coisas mais fácil quando você vivencia aquilo, quando você vive aquilo. E ele diz mais, ele diz o seguinte: assim, para esse modelo, as experiências pelas quais passamos ajudam a resolver novos problemas. É como você saber utilizar o aprendizado que você teve para resolver alguma situação. Por exemplo, se você está estudando uma disciplina de matemática, você está aprendendo a resolver um problema sobre as áreas das figuras geométricas. Não sei se vocês já viram isso, mas vocês ainda vão ver. Moçada, se você faz aquilo no papel, faz um desenho, bota, você vai aprender? Vai. Você vai aprender a fazer no papel. E estuda para fazer uma prova, você vai responder bem a prova? Vai. Mas na frente você vai esquecer? Não sei. Ou sim ou não, dependendo se você usa ou não. Agora, se você aprender a fazer essa área da figura geométrica, fazendo ou calculando a área do terreno da sua casa, calculando uma área onde vai ser feita uma construção, medindo uma área específica e calculando a área de acordo com a teoria que você aprendeu em sala de aula, você vai aprender isso? Vai. Você vai esquecer? Muito improvável. É capaz de você lembrar por muito tempo. Por quê? Porque você utilizou aquilo de forma prática e não simplesmente colocou no papel, fechou o caderno e só vai estudar na hora da prova. Então, moçada, essa teoria psicogenética de Piaget, ela veio para dizer que quando você vivencia uma coisa, você aprende mais rápido e aprende para usar mais na frente, aprende para não esquecer. Presta atenção no próximo slide. Brincando, a criança e o adolescente entram em um mundo de faz de conta, no qual podem desempenhar vários e diversos papéis e vivenciar situações, muitas vezes, impossíveis na vida real. Ou seja, são diversas possibilidades de novos conhecimentos. Porém, os games precisam ser usados de forma controlada. Caso contrário, acabam gerando efeitos negativos. Moçada, ele está dizendo o seguinte, que a gente, quando aprende brincando, até mesmo no jogo eletrônico, a gente vive aquela situação. Eu posso dizer por mim mesmo, porque eu adoro jogar videogame. Quando eu tenho tempo, eu estou jogando videogame. E quando você está jogando videogame, você se sente no papel do personagem do jogo. Vocês sabem disso. Se você joga videogame, você sabe disso. Então é como, naquele jogo que eu mostrei para vocês, da Grécia Antiga, era como se eu estivesse lá, enfrentando esfinge, resolvendo enigmas de uma esfinge, visitando as ruínas gregas e tudo em alta resolução. Aquilo ali para mim, moçada, era como se eu tivesse lá, vivendo aquele momento. E olha que eu não sou nem uma criança e nem um adolescente. Eu já sou um adulto, um senhor praticamente. Então, moçada, ele mostra como é benéfico a utilização dos games para a educação. Seja um game específico para a educação ou apenas um game normal, mas direcionado por um profissional da educação. Beleza? Mas ele bota um aviso muito importante por último. Presta atenção aqui comigo. Porém, os games precisam ser usados de forma controlada. Caso contrário, acabam gerando efeitos negativos. Nós vamos explicar para vocês que efeitos negativos são esses, ok? Moçada, aqui terminamos a nossa aula. Eu espero que todos tenham entendido. Se vocês não entenderam alguma coisa ou têm alguma dúvida, podem entrar em contato com a gente através das nossas redes sociais, Facebook e Instagram, através da descrição desse vídeo ou então pelo nosso WhatsApp pessoal, ok? Moçada, e lembre-se, se você puder, fique em casa. Se você não puder, se proteja e proteja a sua família, que logo, logo tudo isso vai passar. Um grande abraço a todos e até a próxima.